Gente, dando seguimento então à nossa aula sobre energia, da ecologia e sustentabilidade, a gente vai falar um pouquinho dos nossos sistemas e matrizes de produção e consumo de energia nesse momento da Terra aí, em um passado mais recente do que a gente falou antes. Bom, como é que é a matriz energética do mundo hoje? A matriz energética corresponde a de onde o planeta tira a energia utilizada para produzir trabalho. Lembra da parte anterior dessa aula? A gente falou da ideia de produção, de utilização de energia para produzir trabalho, no sentido de trabalho de deslocamento aí de massa, né, no fim das contas, e tem a ver com a gente converter isso em benefício da nossa espécie, né? Bom, a gente usa basicamente, vejam aqui, óleo, quer dizer petróleo, né? Petróleo cru aqui, a ideia de extração de petróleo, né? Carvão, então a matriz energética ainda é um terço, né? Carvão, e 21% gás natural, tá? Isso aqui tá para fora aqui porque isso aqui é parte de uma aula que eu extraí da OECD sobre do Centro de Pesquisa para Inovação em Gás, tá? Então, o gás natural é algo bem importante na matriz energética mundial hoje. Nos Estados Unidos é muito, muito utilizado em alguns lugares, né? Só que tem um problema aí também que não deixa de ser uma energia não renovável, né? E uma fonte de energia que a gente não se renova como energia como energia luminosa, por exemplo, da gente utilizar painel fotovoltaico, a gente vai falar sobre isso um pouquinho. Mas enfim, ainda tem a ideia de firewood, que a gente falou que é a madeira, né, o carvão, né, e madeira. Isso aqui, a tradução dos dois vai ser carvão, né, pessoal? Charcoal e coal. Só que a ideia é que isso aqui é o carvão extraído com mineração, né? Isso aqui é o carvão derivado de biomassa vegetal viva, né? Enfim, que nem eu mostrei para vocês também naquele histórico lá na aula anterior. 6% da energia no mundo é nuclear, o que é bastante, e 2% é hidráulica. Lembra desse 2% quando a gente fala da matriz energética brasileira, que o Brasil é um dos exemplos do mundo aí do que é chamado de energia limpa, né? Então, a gente vai discutir que não é bem assim, né? Não é tão limpa quanto a gente gostaria, mas enfim, é uma energia renovável pelo menos, né? Uh, Bom, então a matriz energética do mundo é mais de metade ainda de uma origem fóssil, né? E daí aqui, isso aqui é em consumos, né? Em termos de terawatt-hora, né? Que é a unidade de medida para energia aí, para power, na verdade, né? Que não tem muita tradução literal isso, mas não é energia em si, mas é energia convertida para uso humano já. Biocombustíveis não mudou muito nos últimos 200 anos, né? E o uso de carvão e o óleo aumentou horrores. E depois a gente vê, claro, o aumento de todas as energias aqui, mas não pensem muito nessa tendência de aumento, pessoal, como a ideia de que a gente está usando mais carvão e é mais suja a matriz energética. A gente está usando mais energia em geral. A ideia desse gráfico é que vocês vejam isso. É que a ideia é que o consumo primário de energia pela nossa espécie tem aumentado desde ali entre os anos 50 aqui, né? Entre os anos 50, 1925 e 1950, tem essa inflexão de curva, tem um aumento com tendência exponencial aí de uso de energia. Isso aqui, para quem entende o que é uma tendência exponencial, assusta bastante. Pensem agora nesse contexto de pandemia, de coronavírus, o que é uma tendência exponencial. Há 3 meses, né, o Brasil não tinha nenhuma morte por coronavírus, né? E agora, como as mortes seguem por qualquer pandemia viral, né, ou de qualquer natureza, enfim, seguem uma tendência de aumento exponencial, tanto de infecção quanto de mortes, a gente tem de 0 em 3 meses para 15 mil. Isso é uma tendência exponencial. Então vejam que assusta bastante a gente precisar de tanta energia, né? E a ideia é precisar cada vez mais, né? Bom, mas aí de acordo com a fonte de consumo, né, em termos mundiais, ali dos anos 70, início dos anos, final dos anos 60 até 2018, né, que é o dado mais atual que tem aqui, vejam que o consumo de óleo, né, ele aumenta, a tendência é esse aumento aqui, de carvão a mesma tendência e gás natural a mesma tendência. Então, a nossa matriz, além de ser basicamente de combustíveis fósseis, né, para a energia que nós consumimos, ela tem aumentado muito em termos de consumo
Vejam que nos últimos 50, 70 anos aí, aumentou de 10 mil terawatts para 50 mil. Então aumentou 5 vezes, né? Aumentou 5 vezes. E é claro que a produção ela aumenta porque tem demanda, né? Porque tem demanda. E daí lembrem daquilo que a gente conversou na aula passada sobre a ideia de crescimento ilimitado, né? Que não é compatível com o próprio conceito de sustentabilidade, né? Isso aqui ainda tem a ver com crescimento ilimitado, né, pessoal? A ideia é que a gente vai precisar cada vez de mais energia e isso eu não coloquei nessa aula, mas se nós levássemos em conta projeções de exploração extraplanetária, né, que a ideia da nossa espécie é explorar outros planetas, né? Inclusive, já está sendo feito isso e tal, se vocês pegarem um gráfico de quanto que demanda de energia levar o homem, demandou de energia levar o homem à Lua, e quanto demandou de energia levar uma sonda para Marte, é uma coisa brutal a diferença, né? E, e daí essas demandas energéticas vão aumentar muito se a gente incluir, pelo menos com a tecnologia que tem hoje, né? Levar pessoas de forma corriqueira, por exemplo, para outros planetas, né? Essa demanda energética aumenta, tem umas estimativas que aumentam em 100 mil vezes, né? Então, bom, a energia global, então, a capacidade de geração, né? Ela é basicamente térmica. Por que térmica, né? Porque a ideia de carvão e óleo é que vai ser usado na combustão, gás natural também. Então, é uma energia térmica. E o que é chamado de renovável, que tem a ver aqui basicamente com hidroeletricidade, né? Que são as hidrelétricas e tal, compõe a grande maioria, né? Grande maioria. E dentro das novas renováveis, vejam que isso aqui é tudo proporcional, né? Proporcional ao tamanho dos quadrados, né? As novas renováveis, que são energia geotérmica e do vento, né? E solar também. Vejam a porcentagem disso aqui em relação à nossa capacidade mundial em termos de geração de energia. É muito, muito pequena ainda, né? Nós, basicamente, 80% do que a gente gera de energia para a nossa sociedade existir tem a ver com combustão, né? Com processo de combustão. E a gente sabe que estudando um pouquinho de termodinâmica e tal, a gente sabe que todos esses processos aí de geração de energia, de utilização da energia da combustão, a gente perde muita energia nesse processo, né? Muita mesmo. Então é muito pouco eficiente, né, esse processo que a gente usa para gerar energia ainda, comparado, por exemplo, com a energia nuclear, né? Uso per capita de energia. Aqui a gente já começa a falar um pouquinho de desigualdade, né, em termos de energia global. Vejam que quem mais usa energia está, em regra, no hemisfério norte, né? Em regra está no hemisfério norte, com algumas exceções de Austrália, Ásia aqui e tal. Mas basicamente quem mais usa energia no mundo é a América do Norte, né? América do Norte. Depois a gente tem a Rússia e depois a gente tem toda a Europa, né? Usando muita energia, Oriente Médio produzindo e usando muita energia. E daí a gente tem a Austrália. Isso aqui é um pouco ilusório, porque a Austrália, na verdade, quem usa a energia na Austrália está aqui assim, né? E Japão, né, que tem um uso de energia brutal. Vejam que o Brasil ainda tá bem longe, né, em termos de quilowatts-hora, né, relacionado com o que o mundo industrializado todo usa, né. Bom, consumo por região, né, de energia. Então vejam que isso aqui também é um pouco ilusório, porque quem usa mais energia per capita é um norte-americano, né, em comparação com um brasileiro, por exemplo, com um africano e tal. O uso de energia per capita, ele é um indicativo de quanto que as pessoas têm disponível de energia para usar, né? Não é bem isso, mas é um indicativo disso, né? De quanto que uma pessoa tem de quilowatt-hora por pessoa por ano, né? Aqui é o quanto desses, no caso aqui terawatts já, né? São consumidos em cada região. Vejam que toda a América do Sul está aqui, ó, lá embaixo, só está acima da África em termos de consumo energético, né? Depois a gente tem o Oriente Médio, a gente tem aqui a Europa, América do Norte e depois muitos, mas muitos mesmos, né? Ordens de grandeza acima a gente tem a Ásia, né? Então é que tem muita gente lá, né? Muita gente e tem um aumento brutal. Vejam a tendência de crescimento de consumo de energia da Ásia. Pessoal, esse gráfico aqui tem uma lenda e tal, de um livro que eu li há pouco tempo, que esse gráfico foi apresentado numa reunião de cúpula do Estado-Maior americano, na época do governo do Obama ainda,
E com base nesse gráfico aqui foi concluído lá que os Estados Unidos não tinha nenhuma chance de ganhar a guerra por a guerra econômica, né, e por mercados e por hegemonia global com China e com Japão, principalmente, né, os países lá asiáticos, porque o consumo de energia estava aumentando tanto por lá que isso todas as projeções parecidas com essas que foram feitas depois da Segunda Guerra Mundial apontavam para os Estados Unidos, né, para a América do Norte, né, como hegemônicas no mundo no pós-guerra, né, exatamente por causa disso aqui, por causa do consumo de energia, que tem a ver com, a gente vai ver daqui a pouco, com produção econômica também e com vários outros indicadores, né. Então isso aqui é um indicativo de que realmente a Ásia deve dominar aí em termos geopolíticos o mundo nos próximos anos, se não tiver uma mudança muito grande que a gente vai ver no final dessa aula, essa mudança potencial também. Então, se querem aprender alguma língua, talvez o momento seja aprender japonês ou mandarim. Consumo de energia por setor, né, em termos mundiais, isso aqui também. Vejam que a indústria consome 1/3 do que a gente produz de energia na Terra toda, né? Então a gente usa 1/3 da energia produzida no mundo para beneficiar a matéria-prima e produzir produtos, né? Tem um dos livros que eu comentei com vocês aqui lá no início dessa aula, que são as referências, o cara chama de Human Stuffs. Ele é um britânico bem engraçado, assim, e para ele tudo são coisas, né? Stuffs. No plural, é estranho. E aí, plural inexistente, mas enfim, ele usa. E aí a ideia é que a gente usa muito do nosso potencial energético para produzir coisinhas, né, supérfluos e tal. Não vem ao caso o juízo de valor sobre isso. O outro terço da nossa energia é para construir, né, é para construir e alimentar construções, né, com energia. E aqui tem tudo, né, pessoal, desde moradia até, enfim, até as próprias indústrias, né, a questão da planta da indústria e tal. Transporte é o outro terço maior. Então veja a importância do transporte. Por que transporte tem uma porcentagem tão grande? Bom, porque a gente usa basicamente transporte no planeta inteiro é feito com motores a combustão, né? E daí isso demanda, também não é nada, não é uma forma de converter energia muito efetiva, muito eficaz, né? Tem muita perda, tem muito consumo e enfim tem relação com o mercado de petróleo e tal. Se a gente quebrar todo o setor da indústria, para quem tiver interesse específico nessa parte aqui de produção industrial, né, vejam que a grande maioria do uso de energético do mundo vai para a indústria química e petroquímica. O que é a indústria petroquímica? É exatamente a indústria que produz combustível, né? Então vejam como é caro produzir a energia que a gente usa. Para chegar nesses 27% aqui de transporte, uma porcentagem bem grande disso é carro, né? Carro individual, meu, de vocês aí, quem tem carro, dos pais de vocês e tal. Para chegar nesse valor aqui de consumo tão grande é porque já foi consumido 30% da energia dentro lá daqueles 30 e poucos da parte industrial para produzir isso aqui, para refinar petróleo, beneficiar e tal, e produzir combustível, né? E depois, quem tiver interesse aqui, tem todas as ideias de outros setores da indústria que usam. Vejam que os dois maiores são ferro e aço, né? Ferro e aço, minerais não metálicos e indústria petroquímica e química, que dá mais de 50% já aí do uso de energia em termos industriais, né, no mundo. Essa concentração disso aqui é muito grande na China, tá? Principalmente essa porcentagem aqui é gigantesca feita na China, esse beneficiamento de minerais aí. Esse gráfico é interessante também porque mostra a área, né, a área por questão de consumo, né, na verdade power density tem a ver com a densidade de watts por metro quadrado, né, dos locais, né, a gente tem cidades aqui, a gente tem indústrias aqui e casas aqui. Então vejam a questão de área por densidade de consumo, na verdade, né? Essa figura aqui é bem interessante porque a gente vê que a indústria usa muita energia, sim, né? Mas que as cidades usam tanto quanto, né? E a gente vai ver daqui a pouco já que cidades são uma maravilha moderna, como muitos dizem, mas também são provavelmente o grande calcanhar de Aquiles energético, né, da nossa espécie, da nossa sociedade hoje em dia.
Isso aqui são dados americanos para vocês terem uma ideia de que as fontes de energia elas são alocadas de forma diferencial dependendo do setor de uso da energia, né? Vejam que o transporte hoje em dia, isso é uma coisa bem interessante, ele não usa nada, literalmente nada nos Estados Unidos de energia derivada de queima de carvão, né? A energia derivada de queima de carvão olhem que coisa maluca, está basicamente concentrada na indústria, mas a grande maioria está concentrada na geração de energia. Então, a energia gerada, a energia elétrica gerada na matriz americana é super dependente da queima de carvão. Uma coisa bem impressionante isso aqui. Tá? Bom, e petróleo ainda é a força motriz da economia mundial, né? E alimenta todos os setores americanos. Eu queria chamar a atenção aqui para vocês nessa ideia de que na matriz americana, grande parte dela é derivada de queima, né, de gás natural também e de derivados de petróleo também. Tá? E isso aqui é uma ideia, para vocês terem uma ideia de como é que é a questão de consumo de energia, produção de energia e consumo na Grã-Bretanha ou na Inglaterra. Né? Vejam aqui o consumo atual de energia, né, por dia, né, de uma pessoa, né, de um britânico padrão, ele perde tudo isso aqui, ó, em termos percentuais. Isso aqui está em escala, né? Essa barrinha aqui é a energia que o cara recebe, isso aqui é para que ele usa, né? Ele perde aí uma porcentagem bem grande, mais do que 15% ele perde na conversão de eletricidade para eletricidade, né? Electrical things aqui é tudo que é utilizado com eletricidade, por exemplo, televisão, celular, enfim, tudo que a gente usa em casa que tem eletricidade, né? Lâmpadas, etc. Então a porcentagem aqui também. Só que vejam e transporte aqui que é quase um terço, né, do que uma pessoa usa em termos energéticos aqui, né? Só que vejam que tanto quanto transporte, um britânico usa a mesma coisa para aquecimento. E isso é interessante a gente pensar que não é uma realidade que a gente tem aqui no Brasil, né? É totalmente diferente isso, tanto que isso aqui é uma campanha da Prefeitura de Londres, do prefeito de Londres, na verdade, para reduzir o termostato. Isso aqui é um termostato, né? Para quem nunca viajou assim para um lugar desse, pessoal, todas as casas, todas as moradias, por mais pobres que sejam numa região como, sei lá, Cambridge, por exemplo, tem aquecimento central na casa, porque senão a pessoa no inverno a pessoa morre, né? E esse aquecimento central basicamente é produzido esse calor com queima de combustível fóssil. Então, a ideia dessa campanha era diminuir em 1 grau, eu acho, o termostato da casa. Que apareceu uma pesquisa que se deixava o termostato em, acho que 19 graus no inverno, uma coisa assim, 19 ou 20, e a ideia era deixar em 17 graus. Né? E daí essa diferencinha aqui representava uma coisa incrível em termos de redução de consumo, né, no país inteiro. Bom, a matriz energética mundial a gente já viu, cerca de 30% aí petróleo, né, e mais 30% de carvão. A diferença da matriz energética brasileira é que a matriz energética brasileira é um pouco mais heterogênea, como vocês conseguem ver aqui, e ela tem mais até, por incrível que pareça, né, utilização de petróleo e derivados, mas ela tem menos ou quase nada de queima de carvão. Veja, o carvão aqui é 5%. Ó. É muito menos do que a média mundial, muito menos. Né? E nós temos, todavia, lenha e carvão vegetal, que está aqui em 8%, que não é tão comum no resto do mundo. Né? Nós temos uma porcentagem grande de gás natural e nós temos uma porcentagem bem grande de energia hidráulica, que não é o padrão aí do resto do mundo. Né? Então, com base nessa comparação aqui, é que se fala muito que o Brasil já tem uma matriz renovável e tal. Não é bem assim, mas enfim. E aqui é interessante a gente falar que matriz energética é tudo que o país produz, ou como o país produz energia, em senso amplo. Tá? Isso aqui é a matriz elétrica. É como é que o Brasil produz energia elétrica. É diferente de produzir energia. Né? Energia elétrica, sim, a gente tem 60% de energia hídrica.
A energia hídrica que vem de hidrelétricas ou estruturas semelhantes e tal. Por isso que se fala tanto do Brasil ter uma matriz energética limpa. A gente vai ver que não é tão limpa quando a gente fala do transporte dela, mas enfim, ela é limpa. Mais do que em outros lugares, né? Vejam que a energia solar é muito incipiente ainda, e a energia eólica já não é tão incipiente. A gente tem 8% de geração no país de energia eólica, é bastante, bastante. E 15% ainda chamada de fóssil nesse gráfico aqui. Isso aqui é um infográfico da Rede UOL de Educação que eu peguei, tá, pessoal? Esqueci de botar aqui embaixo a referenciazinha, porque tudo que vocês virem nessa aula que não está referenciado é daqueles livros que eu comentei com vocês lá no início da aula, e o que não está referenciado geralmente tem um link para vocês acessarem. Então, o Brasil tem uma matriz energética muito mais renovável do que a média mundial, isso é verdade. E a gente tem uma matriz tão renovável, em comparação com o resto do mundo, pelo potencial hidrelétrico, basicamente, né? E pelo potencial eólico que está começando a ser explorado ainda, e tem um potencial bem maior para melhorar isso com o tempo, né? E a gente vai falar agora de distribuição dessa energia, porque a energia é gerada, vamos pensar que no Brasil ela é gerada ali uma porcentagem bem grande em hidrelétricas, por exemplo, todo mundo já ouviu falar ou conhece Itaipu, né? Uma geração brutal de energia, só que daí essa energia tem que ser distribuída, né? E a gente vai ver que um dos problemas que a gente tem em termos de energia no mundo, que a geração de energia causa tanto impacto, além do fato dela ser basicamente ainda derivada de combustíveis fósseis ou de fontes fósseis, né, que estão acabando, a gente já viu, e pela liberação de gás carbônico, que é um problema que a gente também já viu, tem a questão do impacto da distribuição. Bom, como é que funciona a energia elétrica de forma super simplificada, tá? Aqui tem uma fonte para vocês que tem um detalhamento bem legal dessa imagem aqui depois, tá? Mas eu tenho no Brasil basicamente geração renovável, que eles chamaram aqui, que a gente pode chamar de eólica e fotovoltaica hoje em dia, que é o básico, né? Além de biocombustíveis, claro. A hidrelétrica, que é a maioria, e termoelétrica, que no Brasil tem uma porcentagem bem grande ainda, na verdade, né? O Brasil usa bastante termoelétrica, grande parte delas são acionadas apenas quando tem potencial emergência energética, ou seja, quando tem redução de corpos d'água, de fluxos de rio, e que daí eu tenho os barramentos hidrelétricos produzem muito menos ou nada, aí as termoelétricas são ligadas, né? Mas não é no dia a dia como é nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma dependência enorme de termoelétricas, né? Então essa energia gerada, não vem ao caso os processos, tá? Mas ela é gerada, é basicamente a conversão de energia cinética aqui de movimento, né, que é o nosso padrão maior de energia aqui é de hidrelétrica, energia em turbinas, né, e energia elétrica. Essa energia elétrica é enviada para uma subestação, e daí tem três usos básicos, né, que é para a indústria pesada, consumidor de médio porte, que é a indústria menor e os comerciais, né, e tem a nossa casa, né. Vejam que a diferença é as voltagens, ó, de 25 a 100 kilovolts aqui, de 5 a 25 aqui, e 120 a 240 volts, que é a nossa voltagem nominal aqui no Brasil, né? É o que a gente usa nos nossos aparatos elétricos aí e tal. E são, a partir das subestações e tal, são levados para as casas. O que importa para a gente pensar aqui é esse processo aqui, ó, é o de transmissão. Eu não vou entrar em detalhes sobre a questão de geração dos impactos, porque isso assim, é muito variável, e a gente sabe, por exemplo, que uma geração termoelétrica causa um impacto brutal porque eu estou queimando combustível fóssil e liberando gás carbônico na atmosfera, né? E a gente sabe que essas formas de geração aqui, principalmente a eólica e a energia solar, geram pouco ou nenhum problema ambiental, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Elas até geram, mas não é nada comparável com uma geração termoelétrica. E a hidrelétrica, o grande problema do barramento hidrelétrico não é a produção da energia em si, porque daí sim ela é limpa, totalmente limpa. A água está passando por uma turbina, movendo aquela turbina, e daí eu tenho produção de energia, ou conversão da energia cinética em energia elétrica ali depois, né? Me perdoem o pessoal que trabalha mais na área da física se eu estou falando muita besteira em termos teóricos aí, mas eu sou biólogo, né? Mas o problema ambiental que uma hidrelétrica causa na geração de energia é na construção dela, né? É no barramento que vai inundar áreas enormes aí, enormes, e vai ter uma perda de biodiversidade bem grande. Mas ainda assim, essa perda de biodiversidade não se compara ao problema que eu causo, por exemplo, com queima de combustível fóssil para geração de energia.
Porque daí eu tenho, além do problema, por exemplo, se eu usar carvão vegetal, eu tenho o problema da origem do meu carvão vegetal, além de eu ter o problema da liberação, né, resíduos e tal, é uma coisa muito pior. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Como é que essa linha de transmissão aqui leva energia primeiro da geração até a subestação, que isso aqui geralmente não é um problema, mas da subestação de alta tensão até as subestações de baixa tensão, muitas vezes eu tenho centenas de quilômetros, né, ou milhares de quilômetros, né? É algo bem problemático, né? Bem problemático. E uma coisa importante que eu não falei, pessoal, por último, é que em cada passo desse aqui, da geração para o armazenamento, né, depois da transmissão, distribuição até a nossa casa ou até a indústria, tem uma perda muito grande. A gente já vai ver isso aí. Isso aqui também é proporcional. Imaginem que esse quadrado representa o quanto de terra precisa para produzir energia. Vejam aqui reservatórios de água para hidrelétricas, né? 60% da energia, ou melhor, da área que precisa para produzir energia com uma termoelétrica, por exemplo, com uma hidrelétrica, é a construção da hidrelétrica em si, que tem a ver com essa área toda aqui que está representada aqui nesse desenhozinho, que vai ser alagada e tal, um problemão, enfim. Só que vejam, quase um terço da área necessária tem a ver com transmissão, então não é trivial eu construir uma hidrelétrica e imaginar que ela resolveu o meu problema lá. Ela pode resolver o meu problema do lado de onde eu tenho uma cidade que eu preciso alimentar. Só que a ideia de uma produção de energia vai ser levar para outros lugares, né? Itaipu, por exemplo, a energia de lá é levada para o Brasil inteiro, a gente já vai ver isso aí. Condução, né, com oleodutos, por exemplo, quando eu estou falando, ou gasodutos, né, quando eu falo de energia de gás natural, né, derivado de gás natural. Lembrem, há alguns anos atrás aí teve uma construção de um gasoduto até a Bolívia, né, enorme, passou o Brasil inteiro, e depois porcentagens menores aí para outros tipos de geração de energia. Então a energia hidrelétrica é de baixo impacto, sim, em comparação com, por exemplo, refinaria termoelétrica e tal, e tem uma área muito maior que uma mina, né, por exemplo, mas tem esse impacto da instalação, que é um pouco diferente, e depois o impacto da transmissão vai ser parelho para todas. Aí. O que é uma linha de transmissão? Então eu tenho aqui uma estrada, né, não importa onde é isso aqui, e eu tenho aqui do lado uma linha de transmissão. Estão vendo? Essa linha de transmissão tem aqui a rede, né, aqui estão passando os fios e tal, aqui tem outro poste, aqui tem um poste. Conseguem ver que essa linha de transmissão tem uma área toda aqui embaixo dela que dá para ver solo exposto e tal. Aqui vai ter uma estradinha com outra linha de transmissão do lado aqui, ó, ao longo dessa estrada aqui. Então, o impacto basicamente é esse, pessoal. Eu construir uma linha de transmissão, tem um impacto financeiro, é bem caro fazer isso aqui, e tem um impacto ambiental, né? Impacto ambiental que às vezes é tão grande ou maior que uma estrada, né? E geralmente acompanha a estrada, né? Então o impacto é conjugado aí. Só que aqui eu tenho um plantio, são áreas cultivadas, não são naturais essas áreas de pastagem aqui. Imaginem uma rede de transmissão dessas aqui, no meio de uma floresta, né? O que é super comum. Imaginem, o Brasil ainda, hoje em dia, e ainda bem, né, tem uma cobertura florestal bem grande em comparação com países da Europa, por exemplo, né, com outros lugares do mundo. Só que isso tem um custo, né, manter essas florestas, né? Um custo que, quando eu penso em energia, esse custo vai ser como transpor essa floresta para fazer uma rede de transmissão de alta tensão, como é esse caso aqui. E daí, além disso aqui ser caro fazer, isso aqui vai ter um impacto. Vocês não conseguem ver, provavelmente, daqui nessa foto, o impacto que isso tem aqui embaixo, mas tem. Fora vários impactos, tá, de campo magnético, outras coisas que tem que já se sabe, que eu não vou entrar no caso aqui. O impacto que tem é basicamente isso aqui, ó. Então, uma linha dessa aqui para o pessoal da biologia, né, que está no primeiro semestre, ainda começando o curso, daqui a bastante tempo, lá no último semestre, a gente vou trabalhar com vocês uma disciplina chamada licenciamento ambiental. E lá a gente vai ver, entre outras coisas, que uma infraestrutura dessas aqui, uma linha de transmissão dessa daqui, que tem que remover floresta por onde ela está passando, como os dois exemplos que eu botei as imagens aqui, passa pelo processo de licenciamento ambiental. Envolve todo um processo longo, né? Longo, e que é muito caro em termos econômicos, mas também é caro em termos ambientais. Né? Eu vou ter perda
perda de biodiversidade aqui, provocada pela passagem da minha linha de transmissão. Então os impactos são bem grandes, e daqui a pouco vocês vão ver alguns mapas aí de linha de transmissão. Tentem extrapolar isso para o nível de Brasil inteiro, e para o resto do mundo é uma coisa bem incrível, tá? Então, a nossa capacidade instalada de energia no Brasil, né, ela é basicamente hidrelétrica, aqui 60%, né? Vejam a termoelétrica, é quase um terço, é bem grande, tá? É bem grande, só que lembrem, elas não estão ligadas o tempo inteiro, né? Um pouquinho diferente a ideia. E eu tenho energia eólica, com uma porcentagem bem grande até, tá? Energia nuclear bem pouco, e vejam, não aparece energia de painel solar aqui, praticamente nada, né? Praticamente nada. A gente já vai falar sobre isso, que é talvez uma das tendências de futuro aí. Só que vejam o valor final da energia elétrica. Isso aqui, a fonte disso aqui é a ANEEL, que é a agência reguladora, né, brasileira. Vejam que compra e transmissão tem a ver com a produção de energia, tá? Então produzir energia é caro. Mas o valor da energia que a gente paga, ou que o empresário, o dono de uma indústria paga, 50% tem a ver com a produção. Eu compro energia, né? A gente compra energia de alguém. Né? Alguém produz isso e a gente compra. Tá. Vejam que 17%, né? Quase um quinto, quase 20% do valor que a gente paga, ou que qualquer consumidor final paga sobre energia, tem a ver com a distribuição. Distribuição é uma coisa cara. E claro, no Brasil a gente tem isso aqui, né? A gente tem um terço da energia sendo imposto. Não vou falar sobre imposto, né? Discutir isso com vocês aqui não vem ao caso, mas é uma carga bem alta. E o ICMS varia de estado para estado. Como a gente está no Rio Grande do Sul, é importante falar que é um dos maiores do Brasil, né? Então a gente paga bastante imposto sobre a energia elétrica, né? Mas vejam que a distribuição é algo caro e tende a ser cada vez mais caro. Vocês já vão ver por quê. Nos Estados Unidos, para vocês terem um comparativo, é a mesma coisa, tá? A distribuição custa aí um terço, ou melhor, é mais do que no Brasil, né? Custa um terço do valor de energia distribuição. E vejam que distribuição está junto com a transmissão aqui. Então, distribuição e transmissão aí tem uma fatia bem maior do que aqui no Brasil. Por quê? Porque a matriz energética americana é muito mais heterogênea que a brasileira, né? Mas é dependente de queima de carvão ainda muito, e o custo é super alto transmitir essa energia depois. E os Estados Unidos têm uma matriz elétrica muito mais pervasiva, né? Ou seja, cobre mais área do país do que o Brasil. Então, e é maior o país também, né? Então eu produzir energia numa barragem, por exemplo, na barragem de Hoover, ali do lado de Las Vegas, e levar para Las Vegas é uma coisa, levar para 2.000 km para o norte é outra. Né? Então, ou melhor, para o leste, né? É um pouco mais caro, né? E essa geração, então, de energia, ou melhor, o custo final da energia americana é um pouquinho diferente da composição do nosso, né? Só que assim, imaginem isso que eu falei de Las Vegas e tal, da barragem Hoover. Se não conhecem, botem no Google, é uma das maiores barragens do mundo, bem famosa e tal. Eu tenho que levar para uma cidade a energia, né? E isso é a realidade no mundo inteiro. Por quê? Porque a maioria das pessoas do planeta vive em cidades. Então vejam, isso aqui é a porcentagem de pessoas que vivem em áreas urbanas, né? Em termos continentais, eu só tenho uma porcentagem perto de entre 30% e 40%, até 50% na África, vejam. Então é só na África que tem isso. E, claro, num pedaço da Ásia que é bem significativo em termos populacionais, que pega a Índia, né? Então eu tenho perto de 40% ali. Só que no hemisfério norte, se a gente pegar aqui, no hemisfério norte, basicamente o planeta inteiro vive em cidades, né? Quase 100% da população vive em cidades. E na América do Sul, é muito perto disso a porcentagem, né? De novo, na Austrália tem um probleminha de interpretação, porque as cidades elas estão aqui, né? Aqui e aqui, né? Então, claro que não vai ter gente vivendo em cidade aqui, porque nem tem cidade aqui, né? Assim, agora extrapolem isso para o Brasil em termos urbanos, né? Isso aqui é a rede de transmissão elétrica brasileira. Então, aonde que ela está concentrada? Nos centros urbanos. E aonde que ela está levando energia? Para onde tem concentração de pessoas, que são centros urbanos, basicamente é isso. As cores indicam a potência. Isso aqui é a projeção para 2023, vejam, né? A potência mais alta aqui, que é de 750 a 800 kW, ela está saindo ali de Itaipu, né? Sai de Itaipu e leva para o Rio Grande do Sul, basicamente para São Paulo. Olhem a distância que é para levar para São Paulo. É enorme, 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 enorme. Em termos de geração de energia e transporte de energia, isso é muito caro.
tanto que a projeção é aumentar aí de 140 quilômetros, né, de 140 mil quilômetros de transmissão para 185, né? Aumentar um percentual bem grande aí. E as redes da tensão mais alta, vejam aqui 800, né, kilovolts, a ideia é dobrar, né? Dobrar até 2023 isso aqui. Essa projeção era de 2017, se eu não me engano. Vejam onde tem a maior lacuna em termos de rede de transmissão. É onde tem a menor densidade populacional do Brasil inteiro, que é aqui, né? Bom, aonde que estão as hidrelétricas que mais produzem energia? Estão aqui, né? Desculpem, aqui, né? Itaipu, e aqui, lá no norte do Brasil. E vejam aqui as artérias aí, né? Veias e artérias de geração de energia brasileira. Vejam as distâncias, né? Vejam as distâncias. A densidade populacional aqui não é tão grande, a densidade populacional está aqui, né? Na região norte e nordeste do Brasil. Vejam que é uma distância grande para levar. Aqui é a mesma coisa. A energia produzida aqui, ela tem que ser levada na direção do eixo Rio-São Paulo, né? Então isso é um problema de geração de energia, ou melhor, de transmissão de energia muito, muito grande, né? Essa questão da transmissão de energia, ela se reflete no custo. E esse custo pode ser muito problemático, por exemplo, para conseguir interessados na ideia de venda, né? De venda dos processos no Brasil. Aqui tem a fonte desse trabalho que tem esses dados aqui, que é bem interessante, sugiro que vocês deem uma olhadinha. Pessoal, dei uma pausa aqui porque teve um problema de hardware no meu computador aqui que desconectou a tela. Espero que para vocês tenha dado para ver tudo direitinho aí, mas eu tive um apagão aqui, por isso que eu parei de falar por alguns segundos. Bom, isso aqui é muito interessante de vocês levarem em conta, que é um trabalho sobre o sistema elétrico brasileiro, tem essa referência aqui, que eles falam do potencial hidrelétrico brasileiro. Que assim, o potencial que tem no Brasil poderia cobrir todas as necessidades elétricas do Brasil, só que daí tem um problema, né? Que é que os centros consumidores são cada vez mais distantes, né? Da região onde são produzidos os recursos energéticos, né? E aí a questão toda, por exemplo, Itaipu está distante 1.000 quilômetros de São Paulo, é uma distância gigantesca. E daí o problema é que essas soluções técnicas aqui, que tem a ver com a produção de novas tecnologias ou de otimização de processos de transporte de energia para reduzir o custo e tal, estão no limite do conhecimento atual. A gente não tem conhecimento avançando muito em relação a isso em termos de redução de custo. Então o problema no Brasil, na verdade, é esse, e no mundo, né? É a produção de energia disjunta dos centros consumidores de energia. Por quê? Como eu falei antes, todo o planeta, a tendência é viver em cidades nas próximas décadas, né? E daí a ideia seria, que tem umas pessoas que sugerem isso ainda, que as cidades deveriam ser autossuficientes, né, em termos até de segurança energética, que tem um termo muito utilizado hoje em dia, de produção da própria energia. Só que, claro, é muito complicado conseguir isso considerando as megacidades principalmente, né? Bom, energia em relação com outros fatores aí, socioeconômicos que a gente vai ver, tem uma relação muito, muito grande da energia com outros fatores, né? Por exemplo, vejam a quantidade de consumo de energia per capita, né, que é esse eixo aqui, em relação ao índice de desenvolvimento humano. Aqui o IDH, né, o IDH nesse eixo aqui, e aqui o consumo de energia. Então veja que os países que mais, claro, não é uma tendência linear, é uma tendência logarítmica aqui, né, mais ou menos, né? Mas a ideia é que os países que mais usam energia têm os maiores IDHs. Então vejam, tem tudo a ver a produção de energia, ou melhor, o consumo de energia do cidadão médio com o desenvolvimento humano. Então, olhem, isso é muito, muito, muito importante que se saiba, porque a desigualdade social, a desigualdade econômica, a gente vai ver também em termos globais, né, ela está diretamente relacionada com o uso de energia, né, com a disponibilidade de energia. É algo incrível isso, que se dê pouca ênfase quando a gente tenta resolver problemas das metas das Nações Unidas e tal, que a gente já falou de sustentabilidade há algum tempo. A primeira delas é acabar com a pobreza mundial, né?
Só que é impossível a gente atender a essa meta ou tentar resolver esse problema, né, em termos mundiais, desacoplando toda a ideia de pobreza da desigualdade energética, né? E aquele livro que eu comentei com vocês no início dessa aula, da primeira parte da aula, que eu falei do histórico, né, da relação da história da energia com a história das sociedades humanas, isso é recorrente, né? As nações ou os povos mais desenvolvidos ou com melhores índices, né, melhores índices de desenvolvimento e tal, foram aqueles que tinham mais disponibilidade de energia. A Inglaterra dominou o planeta durante boa parte da história moderna, porque se expandiu muito com base na geração de energia que a gente acabou de falar ali do carvão, né, da Revolução Industrial. Isso começou na Inglaterra e por isso que a Inglaterra dominou o mundo, né? Vejam, disponibilidade de comida per capita. É diretamente relacionada também com uma tendência semelhante, né, do IDH, com o consumo de energia. Então, o consumo de energia é um preditor da quantidade de comida per capita de um país. É uma coisa incrível isso aqui. E também é um preditor da mortalidade infantil. Só que vejam que aqui a relação é inversa, né? Quanto maior o consumo de energia médio dos indivíduos, né, menor é a densidade de morte de recém-nascidos. Então, vejam, tem a ver com a energia, consumo, geração e consumo de energia disponível para um cidadão em diferentes países do mundo, tem tudo a ver com desigualdade social e com indicadores socioeconômicos também. É bem impressionante isso. E por último, esse índice de liberdade política é super interessante também, que quanto mais energia um cidadão consome, ou um país está disponibilizando para os seus cidadãos ali, maior é o índice de liberdade política, né? Então, uma coisa bem impressionante. O Brasil estava nessa época aqui, agora eu já não sei. E vejam que tem uns outliers bem interessantes nesse gráfico aqui, que são todos esses países que estão fora do intervalo de confiança, né? Porque tem um índice de liberdade política que não está bem correlacionado com o consumo de energia, né? Vejam que coisa interessante, né? Desculpem, eu falei que a relação era direta, mas é inversa, porque o índice de liberdade política é quanto menor o valor aqui, maior a liberdade política. Quanto maior o valor, menor a liberdade política, tá? Então não é tão intuitivo. E aqui tem a ideia de energia, energia per capita, uso de energia per capita, em função do produto interno bruto per capita. Tem uma clara tendência de relação linear, né, entre o produto interno bruto e o consumo de energia. Isso em termos mundiais, tá? Tem algumas exceções gigantescas, como a Islândia aqui e Luxemburgo, enfim, mas acontece, né? Isso aqui é um modelo, então, né? Vocês vão aprender isso. Quem está no início do curso aí vai ter disciplinas que vão aprender a fazer esses modelos matemáticos aqui. Vocês vão aprender que esse R quadrado aqui é o quão bom é o ajuste dessa curva de tendência com base nos pontinhos. Os pontinhos são países e anos, ó, desde 65 até 2016. Então, isso aqui o máximo é 1. Então é 0,99, é quase 1. Então tem uma relação quase perfeita de consumo de energia com o produto interno bruto. Então, quanto mais um país produz, ao longo da história, desde os anos 60 aí, quanto mais um país produz de energia, ou consome de energia, maior é o produto interno bruto. Então, energia é tudo. E aquele trabalho lá que eu falei para vocês, aquele livro do histórico da energia junto com o histórico da nossa espécie como sociedade, né, mostra isso também. A gente vai agora para a última parte dessa aula, pessoal, que é falar das fontes renováveis, né, de energia, que a gente tem que falar nessa disciplina, que tem tudo a ver com sustentabilidade, né, e uma transição para um mundo sem combustíveis fósseis. Então, que talvez alguns se surpreendam que eu escreva isso, já que quase mais de metade da nossa matriz mundial é de combustíveis fósseis, né? Então, será que isso vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês que sim, isso vai acontecer, e a gente já vai falar sobre isso na última parte dessa aula aí.